presidente do Irã chuta o balde e responde Donald Trump: "Não vou negociar. Faça o que quiser." Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma declaração que chamou a atenção mundial. Ele revelou que havia enviado uma carta oficial ao governo do Irã. De acordo com Trump, a carta, possivelmente direcionada a Massoud Pezeshkian, o presidente do Irã, tratava de uma questão crucial: o programa nuclear iraniano. Embora Trump tenha se recusado a divulgar o conteúdo da carta, ele deixou claro que se tratava de uma tentativa de abrir negociações sobre o programa nuclear do Irã. Mas o que é tão relevante sobre isso? A Agência Internacional de Energia Atômica já declarou que o Irã acumula material suficiente para alcançar patamares que possibilitam o desenvolvimento de ogivas nucleares. Estima-se que o Irã já tenha cerca de 80% de enriquecimento de urânio, com a possibilidade de alcançar rapidamente 90%, o nível necessário para armas nucleares. A carta de Trump foi interpretada por muitos como uma ameaça. Ele deixou claro que existiam duas opções: ou o Irã aceitava negociar, ou os Estados Unidos tomariam uma ação militar. Contudo, a resposta do presidente iraniano foi inesperada e contundente. O presidente do Irã, em um movimento ousado, praticamente chutou o balde. Ele respondeu a Trump afirmando que não haveria negociações enquanto houvesse pressão ou ameaças de uma potência como os Estados Unidos. Para o Irã, negociar sob coação é inaceitável. Segundo o presidente iraniano, não há como estabelecer um diálogo com uma nação que ameaça constantemente e tenta forçar decisões. Em um tom firme, ele disse: "Não vou negociar, faça o que quiser." Essa resposta direta do presidente do Irã não foi uma surpresa completa. O líder religioso do país, o Ayatollah Ali Khamenei, já havia deixado claro em diversas ocasiões que o Irã não estava aberto a qualquer negociação com Donald Trump. Para o Ayatollah e muitos de seus aliados, as constantes ameaças e pressões dos Estados Unidos não são algo que mereça qualquer tipo de diálogo. Mas por que toda essa tensão? A raiz desse conflito remonta ao Acordo Nuclear de 2015, assinado durante o governo Obama. Esse acordo foi firmado entre o Irã e um conjunto de potências mundiais, incluindo o Reino Unido, a França, os Estados Unidos e a Rússia. A ideia era limitar o programa nuclear iraniano a patamares pacíficos, com o enriquecimento de urânio restrito a no máximo 3% a 5%, o que é suficiente apenas para fins de energia nuclear, não para armamentos. Porém, no primeiro mandato de Donald Trump, ele alegou que o Irã estava violando o acordo e avançando no enriquecimento de urânio, além do limite estipulado. Após uma série de investigações e análises de inteligência, ficou claro que o Irã estava, de fato, ampliando suas instalações nucleares e desenvolvendo tecnologias para enriquecer urânio a níveis que poderiam ser usados para armas nucleares. Trump, então, tomou uma decisão drástica. Retirou os Estados Unidos do acordo, alegando que o Irã havia violado os termos. Contudo, ao longo dos anos seguintes, observou-se que o acordo assinado por Obama acabou proporcionando ao Irã uma janela para desenvolver, com o alívio das sanções econômicas, um programa nuclear mais avançado. O resultado disso é que o Irã agora acumula um estoque considerável de urânio enriquecido, com a infraestrutura necessária para avançar em direção à construção de armas nucleares. Agora, diante dessa situação, o presidente do Irã segue com sua postura firme. Ele descartou qualquer possibilidade de negociação com os Estados Unidos, especialmente considerando as ameaças e a pressão imposta por Trump. Para o governo iraniano, qualquer tentativa de negociação sob coação é inaceitável e vai contra os princípios de soberania do país. Além disso, com o histórico de ameaças e sanções, não há confiança em qualquer diálogo com a administração americana. A situação está se tornando cada vez mais delicada, com o Irã avançando em seu programa nuclear, enquanto os Estados Unidos e outros países tentam evitar que isso se traduza em uma ameaça nuclear real. O desenvolvimento de um arsenal nuclear, por parte do Irã, não é apenas uma preocupação para os Estados Unidos, mas para toda a região e, por extensão, para o mundo.
Se o Irã atingir níveis críticos de enriquecimento de urânio, isso poderá desencadear uma corrida armamentista no Oriente Médio, gerando ainda mais instabilidade. É interessante notar que, enquanto Trump insiste em uma política de máxima pressão, o governo iraniano vê isso como uma tentativa de humilhação e submissão. E isso é algo que eles não estão dispostos a aceitar. A postura do Irã reflete não apenas uma questão política, mas também uma questão de honra e segurança nacional. O país vê sua independência e soberania como algo fundamental, e qualquer movimento que ameace isso será rejeitado. O futuro dessa crise ainda é incerto. As tensões entre os dois países continuam a escalar, e a comunidade internacional observa com atenção o desenrolar dessa situação. O Irã não está disposto a ceder, e com a crescente pressão dos Estados Unidos, pode ser apenas uma questão de tempo, até que se decida qual será o próximo passo no jogo geopolítico, que se desenrola no Oriente Médio.